Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa terceira e última unidade. Eu sou o professor Richard Oliveira Jardim e é com satisfação acadêmica profunda que chegamos a esse estágio. Se nas unidades anteriores construímos os alicerces éticos e conhecemos a tecnologia assistiva em sua morfologia, aqui nós entraremos no território da praxis. Nessa aula, o foco é a materialização da comunicação alternativa no cotidiano do atendimento educacional especializado. Não falaremos apenas de aplicar recursos, mas de arquitetar a autonomia. Como especialistas, nossa missão é transpor o conhecimento científico para o plano de vida do aluno. Veremos como o AEE deixa de ser um serviço periférico para se tornar o epicentro da acessibilidade comunicacional na escola, garantindo que o estudante ele seja visto, ouvido e compreendido em sua totalidade existencial. Ao transitarmos da teoria para a prática, precisamos entender que a inclusão não é um evento, mas um processo sistêmico. O decreto número 7.611 é o nosso norteador jurídico, definindo que o AEE deve eliminar barreiras que impedem a participação plena. No contexto da comunicação alternativa e aumentativa, isso exige uma articulação tríade entre escola, família e atendimento especializado. Gravem esse mantra técnico que eu vou trazer para vocês agora. A comunicação funcional é o objetivo maior de toda intervenção em tecnologia assistiva. De nada adianta um software, um programa de última geração, se o aluno não possui o pragmatismo da linguagem para pedir ajuda, protestar contra o incômodo ou expressar um afeto. Nossa métrica de sucesso não é a sofisticação do hardware, o computador, o celular, o tablet, mas a eficácia da interação social e a garantia da dignidade humana através da simbolização, cumprindo integralmente o que preceitua a LBI. O plano do AEE, ou o que muitos chamam de plano de atendimento individualizado, é o documento que valida a nossa expertise técnica. Ele deve ser estruturado em etapas que dialogam entre si. Iniciamos pela identificação e caracterização, onde o olhar neuropsicopedagógico ele é vital, buscando entender as potencialidades preservadas, as funções executivas remanescentes e as janelas de aprendizagem. Ao identificarmos as barreiras, olhamos para o ambiente. O que impede esse aluno de ser ouvido? A definição de objetivos deve ser clara, mensurável e temporal. A seleção de recursos é o como, mas a avaliação de resultados é o que nos dará a evidência científica do progresso. O plano do AEE não é estático, tá? Ele é um organismo vivo que deve ser reavaliado conforme a neuroplasticidade do aluno, como ele responde aos estímulos que oferecemos, né? Ou, né, responde aos estímulos comunicativos que oferecemos. A partir de agora, nós vamos ter um olhar cuidadoso sobre alguns casos fictícios, né? Esses mesmos casos, eles encontram-se na apostila e o que norteará vocês para a construção da terceira atividade, a atividade da unidade 3. Ao analisarmos o caso de Lucas, 7 anos com TEA, aqui a barreira é a ausência da fala funcional e a fragilidade na iniciação comunicativa. Neurobiologicamente, a falta de previsibilidade mantém o sistema de alerta do aluno ativado, o que gera crises de frustração. Nossa intervenção foca na comunicação funcional e interação social. O que nós vamos fazer? Utilizamos a rotina visual para oferecer o suporte ao lobo frontal, organizando o comportamento e reduzindo a ansiedade através da preditividade. O uso do quadro quero e não quero permite que o Lucas exerça o controle sobre o ambiente, o que é a base da autonomia. A estratégia mestra aqui é a modelagem. O professor atua como parceiro de comunicação que demonstra o uso social dos símbolos. Quando o Lucas percebe que seu desejo é validado pelo símbolo,
o comportamento disruptivo cede lugar à intenção comunicativa. O segundo caso é o caso da Mariana com paralisia cerebral. O caso de Mariana, de 10 anos, nos desafia na dimensão acesso motor. Temos uma estudante com cognição e compreensão preservada, mas uma barreira motora severa que silencia sua voz física. Aqui, a alta tecnologia é a ferramenta que transmuta a deficiência em possibilidade. Implantamos softwares, né, os programas com síntese de voz e sistemas de varredura assistida. Contudo, o segredo técnico aqui é o respeito ao tempo de resposta neural. Muitas vezes, o professor da sala comum, no dinamismo do currículo, responde pela aluna. O nosso papel no AEE é realizar a consultoria colaborativa, orientando que o processamento da Mariana exija latência. Respeitar o tempo de varredura é um ato de respeito à neurodiversidade. Estamos garantindo que ela construa suas próprias frases, exercendo a autonomia plena que a LBI exige para sujeitos com comprometimentos motores complexos. Partindo para o caso 3, Rafael, com deficiência intelectual. Rafael, aos 11 anos, apresenta uma deficiência intelectual moderada. Ele possui fala, mas o seu léxico é restrito e a sua organização sintética é deficitária. Aqui, a comunicação alternativa aumentativa atua como desenvolvimento linguístico. Não usamos símbolos para substituir a voz, mas para servir de andaime cognitivo. Através de pranchas temáticas e sequências visuais, ajudamos Rafael a organizar o raciocínio lógico-linguístico. A estratégia de mediação é a expansão e ampliação. Partimos da palavra-chave isolada para a construção guiada de frases complexas. Ao associar a imagem à a palavra escrita, né, favorecemos a alfabetização funcional e a compreensão de conteúdos acadêmicos. O objetivo é que o Rafael saia da comunicação puramente concreta para uma expressão mais abstrata e elaborada, permitindo que ele realmente habite o currículo do quinto ano. Então vamos lá. Não podemos encerrar essa unidade sem uma reflexão honesta e crítica sobre a tecnologia na escola pública. Temos potencialidades imensas com os softwares, né, os programas, programas de ponta principalmente, mas enfrentamos barreiras estruturais severas, né? No entanto, o maior obstáculo não é a falta do Wi-Fi, né, ou o Wi-Fi precarizado, mas é a barreira atitudinal do próprio professor e a carência de formação continuada, que é justamente o que vocês estão fazendo o contrário, né? Vocês estão vindo buscar conhecimento para poder lidar com essa adversidade na sala de aula. Por isso, de antemão, eu parabenizo pela iniciativa de vocês buscarem aprofundar o conhecimento. O professor do AEE, ele deve atuar como consultor colaborativo. Precisamos desmistificar a comunicação alternativa aumentativa para os colegas da sala comum, provando que o recurso não é um brinquedo, mas é um direito garantido por lei. A técnica assistiva só é eficaz quando há um projeto político-pedagógico que a sustente. O desafio na escola pública é transformar a educação, né, essa adaptação pontual, em um desenho universal para a aprendizagem, onde a diversidade comunicativa ele seja padrão e não a exceção. Para consolidar todo esse percurso, vocês podem acompanhar na apostila esses casos fictícios que foram apontados aqui, de como se constrói, né, esse plano individual no AEE. E a atividade 3, né, a atividade dessa unidade, ela requer que vocês façam uma análise profunda, porque o intuito final é que vocês elaborem um plano individual para o EE. Né? Essas atividades, essas tarefas, elas foram desenhadas para que vocês ampliem o rigor técnico, o amparo legal e a sensibilidade pedagógica que nós discutimos.
Eu quero que utilizem, né, essas atividades para testar os conhecimentos e também para que se preparem para o impacto real que causarão na escola. Bom, chegamos ao final dessa jornada acadêmica. Nós percorremos um caminho que começou com direitos humanos, atravessou a neurociência da linguagem e culminou na estratégia pedagógica aplicada. Espero que essa disciplina ela tenha mudado a forma como vocês enxergam o silêncio, e a expressão do aluno com deficiência. Como especialistas do AEE, vocês agora, né, são os tradutores de potencialidades, mas também os arquitetos de pontes comunicacionais. E se lembrem sempre, não há inclusão real se não houver voz. Que o trabalho de vocês seja pautado pela ética da escuta e pela precisão técnica da acessibilidade. Foi uma honra acompanhar vocês nessa trajetória, né? Eu desejo um sucesso grandioso na caminhada profissional. Continuem pesquisando, né? E que cada recurso que vocês configurarem seja uma porta aberta para o protagonismo de um estudante. O meu muito obrigado, os meus parabéns, mais uma vez, por vocês estarem buscando se aprofundar em uma determinada área específica, né? E que isso não seja um ponto final, mas um ponto inicial para que vocês busquem mais conhecimentos, né. Existe aquela velha frase, parece que quanto mais sabemos, mais estudamos, parece que nós sabemos menos, né, porque existe um grau de complexidade muito grande dentro da escola brasileira. Então, meu muito obrigado, né, e até uma próxima oportunidade. Até logo